Olá, sou a J. Chaves, coordenador do curso de jornalismo e da pós-graduação em mídias sociais da Unicarioca. Estou aqui para falar com vocês sobre meu livro Comunicação e Música. O livro Comunicação e Música foi escrito por mim em 2012. Na verdade, eu já o vinha escrevendo desde 1999, quando eu comecei a ministrar a disciplina de mesmo nome, e de lá para cá vinha colecionando uma série de apostilas, uma série de rascunhos em diferentes formatos. Até que em 2012 eu resolvi consolidar tudo num livro só, tratando da história da música universal, da história da música brasileira, da aplicação da música na comunicação e da aplicação da comunicação na música. O que eu procurei consolidar no livro foram os aprendizados que eu tive. Eu estudei na Escola de Música Vila Lobos, eu já tinha feito o curso de jornalismo e não encontrava uma publicação nem brasileira nem estrangeira que conseguisse tratar de tudo. Quando falava de música universal, deixava a música brasileira de fora. Quando tratava de música brasileira, nem sempre cobria todo o restante da história da música. Sentindo então a necessidade de um material que pudesse consolidar de forma inédita todos esses conteúdos, parti para a redação do livro Comunicação e Música. Entre as várias partes do livro de que eu gosto, claro que como autor eu gosto de todas as partes, tem uma em que eu destaco a importância do reconhecimento das trilhas sonoras para o profissional de comunicação. Vou me permitir ler. É importante que o profissional de comunicação conheça e reconheça as trilhas, assim como os temas, e sua associação com histórias e personagens, especialmente os que trabalham com edição, para usá-las adequadamente em matérias jornalísticas, num filme publicitário ou como música incidental em produções cinematográficas, criando empatia e identificação imediata do espectador. Eu sempre gostei de escrever, e, claro, isso foi inclusive uma das razões que me fez cursar jornalismo, mas nunca me imaginei como autor de livros, apesar de o meu primeiro livro ter sido escrito quando eu ainda era estagiário, no período de faculdade da CBTU, que é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. Eles precisavam de um manual de redação e eu assumi essa tarefa redigindo esse manual para eles. Depois disso, eu redigi uma cartilha para a Profarma, que é uma empresa distribuidora de materiais farmacêuticos, mas foi realmente quando eu precisei fazer a seleção para o doutorado e ter uma publicação era alguma coisa importante, que eu pensei em escrever meu primeiro livro. Também foi no ano de 2012, chamado Ciência para Não Cientistas. E logo em seguida, com a experiência que eu tive da primeira publicação, parti para a redação do livro Comunicação e Música. Quando eu decidi fazer a primeira publicação, e como o prazo era curto, porque o edital de doutorado previa um limite para a entrega da documentação, eu resolvi partir para a autopublicação. Em 2012, isso era muito mais estranho do que ainda é para muita gente hoje. Então procurei uma editora em São Paulo, chamada Clube de Autores, que me permitia fazer o livro por conta própria, diagramá-lo, enviá-lo, submetê-lo apenas para publicação. E paralelamente eu me inscrevi na Biblioteca Nacional e consegui um registro de editor. Então eu sou o editor dos meus próprios livros, o que facilita muito o trabalho e a negociação com a editora. Em literatura, tem muitas referências, tanto no Brasil quanto no exterior. Em vez de me focar em nome de autores, prefiro falar que gosto muito das biografias, inclusive nesse momento estou redigindo um material biográfico, e gosto muito de tudo que trata de música e tecnologia. Então são os livros que em sua maioria ocupam a minha estante nesse momento. Um dos livros que marcou uma página na minha vida, sem dúvida, é O Gênio do Crime, de João Carlos Marinho. É um clássico da literatura infanto-juvenil, escrita no mesmo ano que eu nasci, em 1969, e que eu li na minha adolescência. É uma história divertidíssima de um dono de uma fábrica de figurinhas de futebol. E você repara que a fascínio pelas figurinhas de futebol não é uma coisa recente, mas que começa a ser pirateado por outra fábrica. E entram outros adolescentes em ação para poder descobrir quem é que estava por trás desse pirateamento, que consequências trazia, toda essa questão.
É um livro delicioso de ler. Obviamente, como adolescente, eu me colocava no lugar daqueles adolescentes que eram personagens do filme também. Jamais poderia pensar que um dia eu também seria um autor de livros, me colocaria no lugar do João Carlos Marinho, redigindo minhas próprias obras. Quem tem interesse em adquiri-lo, ele está à venda nas plataformas digitais, no site da própria editora Clube de Autores, na Amazon, no Submarino, na Americana e outras lojas virtuais. Que vocês todos tenham a oportunidade de lê-lo e que gostem, como foi prazeroso para mim escrevê-lo, tenham prazer ao ler essa obra.